Caião, por que a igreja tira a sinceridade das pessoas? Por uma razão normal. Ou isso é uma coisa social? Não, é normal da religião. Toda religião tira a sinceridade das pessoas. Porque toda religião remunera a virtude pública. A religião remunera a virtude pública. Você pode ir do budismo, do taoísmo, que são religiões bem discretas. Sim. Mas ainda lá você vai ver as carnalidades que existem. De como os virtuosos são os que praticam as meditações, as virtudes ou as ações de compaixão perceptíveis pelos demais. Você vai aqui no Espiritismo Kardecista do Chico Xavier. Já mostrei aqui aquele documentário das ambiguidades infinitas do Chico Xavier, daquele outro cara que foi companheiro dele durante anos, ainda está aí nas paradas, é um outro cara que tem pinta de charlatão, do cabelo todo branco, se veste branco. Vocês lembram quem ele é? Ele tem lá coisas que eu sei no meu coração que eu repudio e não são nem só as do espiritismo, são as da atitude humana dele. Mas ele tem declarações que não puderam ser negadas a respeito do Chico Xavier, que relativizam completamente Chico Xavier. Mas e daí? Qual o problema do Chico Xavier ser relativo? Ele é relativo mesmo. Quem creu em outra coisa? Só um idiota. Pensou que o Chico Xavier não era um homem com pulsões sexuais, com uma falta de identidade sexual, efeminado. Se nunca teve uma relação sexual, foi mais homoafetivo do que qualquer outra coisa. E daí? Só não enxerga isso no Chico Xavier quem não quiser enxergar. Mas e daí? Qual é a pergunta? A pergunta é essa, por que a hipocrisia? A igreja então, tira a sinceridade das pessoas. Como é que o Chico Xavier poderia chegar e dizer numa reunião kardecista, gente, eu não sou heterossexual, também não pratico sexo com ninguém, mas o meu coração é homoafetivo, por isso as minhas relações são todas com as mães de Chico. Pronto, ia acabar, a mídia já ia dizer, Chico gay, perdeu, não sei o quê, porque eles querem alguém que seja sobre-humano para a gente poder viver na bagaça da nossa humanidade. A religião quer um sumo sacerdote impecável, para os que habitam o átrio do templo poderem ir para o bordel depois. Além disso, a religião também privilegia todas as virtudes públicas, porque são das virtudes públicas que a religião vende o marketing da sua superioridade moral para as pessoas. Enquanto exemplo. Exemplo, reis do exemplo. E mais do que isso, como a religião também vive de exemplos, de leis, de observâncias e de morais, e os seres grandiosos dela não são os humildes, nem os quebrantados, nem os arrependíveis, nem os mutáveis. Os seres dela são as estátuas de liberdade engessada e mortas ou cimentadas por ela. São exterioridades. Tudo aquilo que é essência é desprezado. Totalmente desprezado. De modo que na religião, por exemplo, em 1998, eu recebi cartas de líderes evangélicos, quando eu postei na internet o que tinha acontecido comigo e as decisões que eu tinha tomado, recebi cartas de tantos líderes, inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil, me dizendo, Caio, você já me ajudou, você viu durante 25 anos como eu tropecei, caí, pequei, você me ajudou, você sempre foi íntegro, nunca fez isso, agora a única vez que você cai, você escreve uma carta e confessa? Sim. Que loucura é essa? O que eles estavam me dizendo? Que a bem-aventurança deles foi esconder, e que a minha maldição foi a verdade da confissão. Porque a religião prefere uma legião de gente maquiada do que um único indivíduo apresentando a verdade sincera do seu coração.
Por isso a religião, nas suas formas práticas estratificadas, em geral ela é anticristo. Porque a religião pega em pedras para apedrejar aquele que tropeçou no caminho. E Jesus diz: quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Jesus não serve à religião por causa disso, porque ele privilegia a interioridade sincera e verdadeira, e a religião privilegia a performaticidade das morais hipócritas, e só isso. Então não importa o que o indivíduo faça, o que importa é o que a gente não saiba sobre o que ele faz. Por isso a hipocrisia. Além do que, qual é o prêmio da religião? O prêmio da religião é o aplauso humano. Ora, para você ter o aplauso humano, você tem que ser o rei camaleônico da camuflagem. Para você exercer seu mimetismo agradável à expectativa coletiva. Mas se você viver a sua individuação sincera, toda individuação sincera, toda individualidade sincera vai ser tão singular que vai provocar uma multidão de pessoas na coletividade clonada. A religião não gosta da individuação sincera porque ela mostra a individualidade clonada dos que estão ali. Isso é revoltante. Você é um rebelde porque não se tornou o clone da nossa mesmice. Ora, a individuação sincera quebra o padrão da normatização clonada da coletividade dirigida pelo pensamento da rainha mãe. Nessa colmeia de indivíduos que já não pensam, que simplesmente agem por instinto, conforme o feromônio da rainha mãe. Quem quer nessa colmeia uma abelha pensante? Ninguém quer, meu. E eu poderia falar até não sei que horas. Isso aí é carne, né, Caio? É. É carne pura. Isso aí é açougue geral. Meu. Isso é que é carne. Total, isso é cair da graça. Foi contra isso que Jesus se manifestou mais do que contra tudo. Mais do que contra tudo. É que as pessoas não querem enxergar, mas o tema do enfrentamento principal de Jesus do Evangelho não foi o administrador infiel, não foi o que Herodes estava fazendo, e olha que Herodes estava aprontando mais do que qualquer governante brasileiro jamais conseguiu aprontar. E veja quantas vezes Jesus falou em Herodes, explicitamente, na realidade só uma. Quando ele o chamou de essa raposa. Foi isso que ele falou. O que era uma designação pesada, né? Chamar de esse velhaco mentiroso enganador. Única vez. Agora, em relação a fariseu, líder do tempo, religioso, meu amigo, mais da metade do Evangelho, talvez 80% do Evangelho, inclusive as parábolas de Jesus, o aplicativo é sobre esse pessoal, mas a religião não enxerga que o Evangelho, como proposta positiva, foi para os descomplicados e como profecia rascante, caiu sobre os religiosos e só sobre eles. Você viu Jesus denunciar a César, a um centurião romano, a Pilatos? Não, querido. Autoridades do templo, religiosos, sinédrios, fariseus, saduceus, classe sacerdotal, esse pessoal eram os cães persecutórios, e eles é que apanharam. E outra coisa, os vaticínios de Jesus sobre o inferno, todos eles vieram sobre esses caras. Quando não foi sobre esses caras, houve dois que vieram sobre o rico. O rico avarento, como aquele louco que Jesus disse: hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? O rico avarento. Até o idólatra
que superabunda no Velho Testamento, no Novo não se tem alusão ao idólatra formal, né? Você vê alguma vez Jesus falando de adorador de ídolo de barro, de gesso, de pedra, de pau? Não, ele fala do adorador do templo, o adorador do sacrifício, o adorador do dízimo, o adorador do ritual, o adorador de tudo da lei, o adorador do que o povo adora e acha que é coisa bonita. Ele diz, essa é a idolatria, porque os outros ali são só ignorantes, mas vocês pecam pela presunção de dizer nós vemos. É porque vocês dizem nós vemos é que subsiste o vosso pecado, porque se vocês não visseis, pecado não teríeis. Mas porque dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Mas eles não querem entender, não sei porquê. Aí me chamam de herege do óbvio. E aí?